Resultado na gringa vendendo com o Google Ads. No vídeo de hoje, nós teremos aqui uma espécie de podcast, nesse lugar maravilhoso que não é inteligência artificial. A gente está aqui na praia e eu vou entrevistar o meu aluno aplicadíssimo, o amor da minha vida. Com vocês, Nicolas Matheus Pepe. E noivo. E noivo. Mais aplicado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para você aprender como vender na gringa, como ganhar em dólar, como vender na internet. Eu sou a Val e eu trabalho com vendas na gringa. Eu tenho meu treinamento do $0 com o Google Ads. E esse treinamento ele já tem ajudado muita gente, inclusive o Nicolas, que vem aplicando, e ele vai estar contando um pouquinho da história dele para vocês, para inspirar vocês aí. Inclusive, a gente vai entrar em Black Friday. Então, no dia 10/11, a gente vai ter a nossa primeira Black Friday do método que eu desenvolvi baseado nas minhas experiências, para ensinar você. Que eu aplico e eu tenho os meus resultados. É sobre isso, que é o treinamento do $0 com vendas no Google Ads. Então, para você garantir um desconto super especial nessa Black Friday, o link para o grupo está aqui na descrição do vídeo. Então, entra no grupo e lá você vai ter uma condição especial para você também começar a vender na gringa. E vai ser a última chance do ano para você garantir esse valor, porque depois da Black, eu vou estar aumentando o valor do meu treinamento, porque já tem aí muita gente tendo resultado, eu estou sempre me atualizando e colocando novas aulas, atualizando, e aí eu vou estar aumentando o valor. Então, se você quer entrar com valor especial, o link está aqui na descrição e a Black vai ser no dia 10 de novembro. Hoje está aqui ventando bastante, mas a gente decidiu vir gravar aqui fora esse conteúdo para vocês. A gente mora aqui em Floripa. E eu vou estar, então, entrevistando o Nicolas. Então, seja bem-vindo, Nicolas, ao canal. E o objetivo desse vídeo, pessoal, é ajudar vocês aí a despertar para esse mercado. Para quem tá já no digital e ainda não teve seus resultados, saiba que é um processo. E o Nicolas, ele aí já fez mais de $400 nesses meses, né, Nicolas? E aí a gente decidiu fazer esse vídeo porque tem muita gente que está começando e às vezes se sente um pouco sozinho, acha que números grandes é muito distante, então a gente vê muitos alunos tendo altos resultados, fazendo aí R$100 mil no mês, 1 milhão, e às vezes as pessoas que estão começando pensam que é algo muito distante. E é bem o início do Nicolas, como que ele está aplicando, como que está sendo esse rolê, esse processo, e ele vai estar contando um pouquinho da história dele pra gente. Então já sabe, se inscreva aí no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. Então a gente vai agora começar a entrevistar o nosso convidado. Nicolas, se apresente, pessoal, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como é que você veio parar aqui em Floripa. Conta um pouquinho aí da sua história, então, pro pessoal te conhecer, saber quem que é o Nicolas Pepe. Primeiramente, Valdirene, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal, podendo compartilhar um pouco da minha experiência com os seus seguidores. Então, se inscreve aí, galera, que o conteúdo é muito bom. Primeiramente, galera, passar o recado para vocês, que nenhum resultado é do dia para a noite, né? Que eu conheço ou já ouvi falar do marketing digital foi desde 2018, desde 2019 que eu conheço esse mercado, né? Eu já comprei vários cursos, mas apliquei muito pouco deles, né? E é o que acontece com a maioria, eu acho, né? A gente compra o curso, não vê as aulas e quer o resultado, né? E curiosamente, eu vim para Florianópolis com a intenção de trabalhar com marketing digital. Isso foi em 2020, na pandemia. Conheci o mercado, tinha comprado o curso, pedi a conta no meu serviço, vim para cá no seguro para trabalhar com marketing digital. Só que era um marketing de nicho, né? De fazer conta no Instagram, de subir conta. O resultado, ele sabe, não aconteceu, né? Mas sempre conhecendo, sempre entendendo o mercado. E aqui em Florianópolis, pessoal, eu conheci o amor da minha vida, a minha paixão, meu amor. E ela trabalhava com marketing digital também, né? Então foi aquilo ali, tipo, consegui acreditar de novo, né? Que às vezes a gente não acredita tanto, né, nesse mercado. A gente, pô, será mesmo que é verdade, né? E coincidentemente, né, você acabou tendo os resultados que você teve, né? Acabou saindo do seu emprego, né? Começou a realmente focar ali no marketing digital, começou ali a ter os seus resultados. Então, o início do Nicolas, ele é semelhante como a da maioria das pessoas, né? Às vezes compra o primeiro curso, aí não assiste as aulas, né? Aí não aplica, aí acha que o mercado não funciona. Então, assim,
todo mundo tem as suas experiências, né? Às vezes já compra um curso e já acerta de primeira, e outras pessoas às vezes têm que testar várias coisas até se identificar com alguma coisa. E Nicolas, antes de você começar a vender no Google Ads, você chegou a fazer alguma venda no digital? Como é que foi aí? Conta um pouquinho da tua experiência, se você chegou a vender algo nesse processo que você foi aplicar, assim, mais ou menos em quanto tempo que você ficou nesse rolê aí do teu início, até você alcançar, né, hoje os resultados que você está começando a fazer, assim. Conta pro pessoal um pouquinho como foi essa experiência lá no início, assim, que você deu de cara com o digital, tipo, dá para vender na internet sem precisar de produto, como foi essa experiência? Conta um pouquinho pro pessoal. É até engraçada essa história, porque a minha primeira venda no digital foi fazendo spam em grupo de afiliado, né? Mas caiu a venda, caiu a comissão, eu fiquei surpreso, só que não vingou, né? Não funcionou mais daquilo ali, né? E recentemente, né? Praticamente desde fevereiro desse ano que eu venho realmente aplicando mais, né? Nem usando ali a sua estratégia ali do Google Ads, né? Usando os produtos, as plataformas menos exploradas, com produtos ali fundo de funil, né? Esse ano que eu comecei a ter meus primeiros resultados, comecei a subir minhas primeiras campanhas ali em fevereiro, desde fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, quase 5 meses ali subindo campanha, entendendo ali o mercado, né? Lógico que eu não investia tanto, que eu não tinha tanto caixa, né? Mas consegui ali fazer os testes, né? E em julho ali que saiu minha primeira venda, minhas duas primeiras vendas foram juntas, né? Meus primeiros $50. E de lá para cá, só alegria, né? Ainda mais depois que você fez o seu próprio curso, né? O seu treinamento, onde eu consegui ali ver as aulas, aplicar as aulas, né? Com passo a passo, né? Que você me acompanha ali, né? Você consegue ver que eu assisto as suas aulas, sigo ali o passo a passo e nos últimos 3 meses foi os 3 meses onde eu já tive meus maiores resultados, assim, onde consegui fazer os saques nas plataformas. Agora já até deve ter passado dos $400, então $400, pessoal. Então são o que, uns R$ 2.500, por aí, R$ 2.400. São minhas primeiras conquistas e é muito gratificante ver o resultado, está se esforçando, está fazendo, está aplicando e o resultado está vindo, os dólares caindo. É muito interessante. Aí sim, hein? E Nicolas, o que você achou assim mais desafiador, né, no início do Google Ads? Porque muitos alunos, eu percebo assim que às vezes começam no treinamento, né? Não só no meu treinamento, mas em outros, né? Conversando com outros mentores também. O pessoal às vezes vai com muita sede ao pote e quando vê que tem ali uns passo a passo para seguir, é método, né? Não tem assim mágica. Tem que criar conta, tem que criar pre-sell ali. A gente usa ferramentas, né, que otimizam muito o nosso tempo hoje em dia. Mas eu percebo que muitos alunos às vezes acham que é apertar 2 botões e vai cair rios de dinheiro. E a gente sabe que tem ali um aprendizado, né? Como qualquer outra profissão, né? Todo mundo que vai aprender a fazer uma coisa nova tem que aprender a fazer o passo a passo. E assim, na sua opinião, como aluno iniciante, que você começou no Google Ads do zero, porque antes da gente entrar nesse mercado, eu entrei primeiro e uns meses depois ele já começou a acompanhar, ele não tinha ainda trabalhado com o Google Ads. O que você achou assim mais desafiador, né? O que foi mais difícil para você no início, assim, produto, mentalidade? O que te pegou mais assim? O Nicolas, ele é muito paciente, é muito tranquilo. Então ele faz tudo na paz do Senhor. Mas claro que ele deve ter os desafios dele. Nicolas, conta um pouquinho, pessoal, desafios assim que você notou do seu início, assim. Tem várias dificuldades ali, né? Mas acho que a maior de todas ali é você ter a mentalidade de consistência, né? Pô, subir essa campanha, deu errado. Subir a segunda campanha, deu errado também. Tipo, ter aquela consciência ali que quanto mais erros, mais próximo você vai estar do acerto. Então, ali na terceira, quarta campanha, opa, já tive impressões, né? Já são micro resultados. Então, entender que a cada micro resultado que você vai ter tendo já é um resultado.
Pô, tive cliques, pô, mais interessante ainda, tô chegando perto. Tive pedidos gerados, mentalidade ali de persistência, de continuar fazendo, mesmo não dando certo, acho que é o mais difícil, né? Lógico que tem todas as dificuldades, tanto ali de você achar o produto, né? Você entender como que você vai procurar o produto, quais são os dados que você vai analisar para fazer, para encontrar esse produto. Tem a dificuldade ali, talvez, de você criar uma pre-sell, né? De montar, tem essa dificuldade também ali, mas tem todo o passo a passo, tem um método, né, que você vai seguindo, vai entendendo, e seguindo nesse padrão de raciocínio, de padrão de coisas que você tem que fazer e continuar fazendo. Eu acho que o maior desafio é esse, né? Porque a parte prática ali e teórica tem um passo a passo que você consegue fazer. Acho que o maior desafio em si é a mentalidade de persistência, de continuar, independente dos resultados ruins ou negativos, entender que todo resultado é positivo e que a meta, o objetivo, ele está cada vez mais próximo e chega, e acontece, galera. Você vai fazer essa primeira venda, vai gostar, vai criar gosto, gana por aquilo ali, vai querer ter mais resultado, vai querer vender mais e tudo vai acontecendo e acho que é isso. Isso mesmo que o Nicolas falou, né? A consistência. Porque a gente segue método, passo a passo. Então, se a gente for olhar, o passo a passo para fazer todos os produtos é praticamente o mesmo. Então, assim, você sempre vai escolher um produto, fazer a campanha e analisar ali as métricas. Então, não tem nada assim do além que você vai testar coisas da sua cabeça. Quando a gente fala para testar produto, é para você ir testando de acordo com os parâmetros que a gente tem, né? A gente não faz assim nada. Ah, vou testar isso aqui aleatoriamente para ver se dá certo. Não, a gente vai na metodologia. Claro que tem produtos que a gente sobe e não vende, né? É super comum, super normal. E tem os outros que a gente vai acertando. E quando a gente acerta um produto, a gente vai permanecendo nesse produto, né? Vai colocando orçamento nesse produto. E, Nicolas, hoje na tua rotina, assim, o Nicolas ainda ele trabalha CLT, ele é gerente lá em uma cafeteria aqui em Jurerê. Ele está de férias, inclusive, agora, e agora ele está dele estudar e aplicar. E como que você faz aí para conciliar? Porque muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente também podem ser CLT ainda, podem estar trabalhando fora, né? Tem uma rotina louca, às vezes, para dar conta de tudo. E como que está sendo aí você conciliar? Como é que está sendo o teu dia a dia? Assim, como que você está fazendo essa dinâmica para estudar e aplicar? Como é que você está fazendo? Conta pro pessoal. Realmente é cansativo, né? Você ter aquela rotina de trabalho, né? De carga horária para cumprir. Eu que tenho ainda mais a rotina 6 por um, né? Então realmente é complicado, né? Às vezes a gente chega cansado em casa, às vezes você realmente não tem vontade, vamos supor, de não tô com vontade hoje, eu quero descansar, né? Só que uma das questões que me inspira, me fortalece para ir atrás, é realmente essa perspectiva de que um dia realmente eu posso viver disso, né? De futuramente meus resultados proverem realmente do marketing digital, das vendas, né? Então, por mais que eu tenha algumas horas disponíveis do meu dia para aplicar, tipo 1 hora, 2 horas que eu mexo ali, lógico, eu não preciso chegar do meu serviço ficar 5 horas ali aplicando, estudando, fazendo tudo numa noite só, né? Eu posso fazer um pouco a cada dia, porque isso que é o interessante desse mercado também, né? Porque eu subi a campanha, a campanha ela vai estar rodando ali qualquer período, né? 7 dias por semana, 24 horas, depende do período ali que eu deixar ela rodando, né? Então é um negócio que ele tem escala, né? Então por mais que eu tenha essa dificuldade de trabalhar em outro serviço, de cumprir a carga horária, às vezes eu tô cansado, quero descansar, mas tem dias que eu tô cansado e realmente eu descanso, ou no dia da minha folga, se tá chovendo eu consigo aplicar mais, mas eu tiro meu tempo para descansar, né? Então, realmente cansativo, é desafiador, né? A gente cansa, a gente quer descansar, mas ter essa visão, essa perspectiva de que isso pode ser minha futura fonte de renda, né? Hoje em dia é uma renda extra, né? Onde eu faço um dinheiro por fora, mas se eu continuar aplicando, trabalhando, acredito, com certeza vai ser minha fonte de renda, né? Então essa é a minha maior motivação. Ai, sim, hein? O menino é bravo, é visionário. É, mas isso é muito bacana trazer, né? Porque, claro, muitas pessoas começam como renda extra. O Nicolas começou como renda extra. Eu também comecei, né? Quando eu comecei, eu trabalhava numa padaria. Então, era uma renda extra e era bem desafiador, assim, trabalhar
tantas horas, né? 8, 9, às vezes 10 horas. E aí tem que ainda pegar a chuva, chegar em casa, toda aquela coisa. Só que aí, quando eu tava nesse processo, eu sempre lembrava também que, isso aqui é algo que já mudou a vida de muita gente, né? Então pode mudar a minha também. Às vezes a gente olha, assim, os grandes players já lá no topo e a gente pensa, meu Deus, quando que eu vou chegar lá, né? Mas, assim, é muito rápido o mercado digital, porque em 2021, nossa, nem fazia ideia que eu ia estar vivendo na internet. E aí, agora, em 2025, estar, né, vivendo esse processo novo também, né? Então, é algo, assim, que faz toda a diferença a gente ter uma visão de futuro, porque muitas vezes não é o agora. Muitas vezes, todo esse tempo que você vai estar estudando, que você vai estar fazendo campanha, não vai estar vendendo, é o processo, é o seu plantio, né? Tem um mentor que ele fala muito sobre isso, sobre a gente plantar, né? E depois a colheita é inevitável, inevitável. Hoje, assim, eu olho, todo dia eu acordo tem venda, e não era assim, né? Muitas vezes não era assim. E o Nicolas, ele tá começando a ter as primeiras vendas dele também. Às vezes eu olho, a gente tem a mesma, a ratoeira Eds que a gente utiliza, tá no meu celular. A gente tem 2 e-mails na mesma ratoeira. E aí as vendas dele vêm no meu celular. Então, às vezes, apita pra mim, aí eu falo, ô, Nicolas, acho que essa aqui é sua, essa aqui não é minha, não. Então, assim, ele já tá fazendo vendas recorrentes. Então, assim, ele tá vivendo ali um dia de cada vez. E ele é muito tranquilo por natureza, ele é muito paciencioso. Então, assim, ele nunca falou, ai, meu Deus, tô ansioso pela venda. Muito pelo contrário, ele sempre falava assim, tô confiando no processo, confiando no processo. Só que às vezes tem pessoas que ficam muito ansiosas, né? Ficam ansiosas querendo logo o negócio. E a gente sabe que não é assim. Nicolas, assim, o que você vê que fez a diferença, assim, na sua operação, não só ali de resultado financeiro, mas que faz toda a diferença, assim, que todo afiliado deveria pensar, né, nessa questão de não só pensar ali no resultado, o que você trabalhou além disso? Você trabalhou a sua mente com o que você consome de conteúdos, né? Do que você alimenta assim sua mente para que ajude também nesse processo aí de manter a calma, por mais que ele seja bem calmo, né? Por natureza, mas assim, que é além, que é alguma dica que você pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, que talvez estão aplicando, mas ainda não estão vendendo e querem muito resultado. O que você pode deixar, assim, de um conselho, assim, para as pessoas mesmo, que você percebeu que fez diferença para você? Acho que um ponto muito importante desse processo é o ambiente, né? As pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você fala sobre esse assunto, né? Algo que acabou fortalecendo muito a minha mente foi a imersão que a gente foi, que a gente estava lá com outras pessoas que já estavam tendo resultados muito, né, maiores, gente faturando 1 milhão, 50 mil, né? O Márcio, né? Que a gente conversou, que era uma pessoa que estava próxima ali da gente. Então, estar nesse ambiente, né? A Giane, que faturou os 10K, né? Então, são pessoas que estão próximas ali da gente, que já estão tendo faturamento e que realmente acreditam naquilo e você vê que aquilo ali é possível, né? Só que, lógico, né? Resultado, ele não vem do nada, né? Ele é construído, né? Como você falou, o plantio, ele é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Se você plantar, você vai colher. Então, são processos que você tem que ir conquistando. Lógico, né? Você tem que estar num ambiente com pessoas que fortaleçam sua mentalidade, né? Cuidar com pessoas, às vezes, que você fala isso, elas dão risada, falam que isso é golpe, que isso é mentira, que isso não dá certo, né? Então, trabalhar sua mentalidade com pessoas que acreditam nisso também. E eu acredito, assim, que não existe resultado negativo, né? Todos os resultados, eles são resultados positivos. Você vai ter que analisar esses dados, levar eles em consideração, ajustar os dados e trabalhar por resultado, né? Então, você tem que acreditar, tem que fazer o passo a passo, acreditar na metodologia. Você vai ter que subir a campanha, aguardar a impressão, aguardar o clique, acreditar no processo que ele acontece. Então, galera, mudamos de lugar de novo, que agora parou o chuvisco e a gente voltou pra cá. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Mas falando da parte da ambiência, o Nicolas comentou que depois da imersão que ele foi, ele teve assim outro olhar, e eu senti muito isso dele também. Porque na primeira vez eu tinha ido na imersão, em novembro do ano passado, e em junho a gente foi juntos. E eu percebi como que muda quando duas pessoas juntas, né? A gente vai casar. E a gente tá fazendo esse negócio juntos. É uma operação aí que a gente tá tocando
juntos, e como que faz a diferença você ter alguém do lado que te puxa para cima. E assim, muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando que, mas minha família não acredita, meu marido não apoia, né? Como o meu público, a maioria são mulheres, os maridos não apoiam. E é muito comum isso, infelizmente, mas eu queria saber, Nicolas, você, assim, no seu olhar, o que que você diria para as pessoas, assim, que talvez não tenham esse apoio, essa rede de apoio? Porque a gente conversa o tempo todo sobre marketing, marketing digital, mentalidade, e muitas pessoas às vezes não têm esse apoio, não têm com quem conversar. O que que você diria, assim, para essas pessoas, né, que estão às vezes perto, pode ser da esposa, do marido, que não tem esse apoio, ou também que mora às vezes com os pais ainda, e os pais têm uma outra mentalidade, outra geração. O que que você diria para essas pessoas, assim? Qual a sua visão sobre isso? Como você acredita que pode ser feita uma melhoria nesses casos? Quando a pessoa é uma pessoa próxima de você, né? Tem marido, pais, às vezes que elas não apoiam tanto é porque, na verdade, elas não acreditam e talvez elas queiram até te proteger de alguma frustração, alguma coisa assim, porque a pessoa, ela não tem o conhecimento, ela não tem o entendimento que isso pode mudar a vida dela. Isso parece algo tão irreal, tão distante, que é mais fácil falar, não, é melhor não fazer isso, eu acho que isso aí é golpe, então às vezes é uma coisa que a pessoa está fazendo para se defender e até para defender você. E não, você não pode esperar a motivação, às vezes, para. Mostra resultado. Vai lá, mostra a venda, mostra que você está fazendo venda, que você está tendo resultado. Quando você mostrar o primeiro resultado, o olhar já vai ser outro, já pode vir o apoio, mas se o apoio não vir ainda, continua trabalhando, continua indo atrás, mostra mais resultado ainda, que vai chegar um ponto que a pessoa ela vai olhar para você e vai te apoiar, ela vai ver que aquilo ali é interessante. Então, lógico, né? A gente tem um ambiente que a gente se apoia, mas a gente não acredito que se eu não te apoiasse no começo, você não ia depender do meu apoio para ir atrás, para conquistar, mas quando eu visse o seu resultado, lógico, eu ia apoiar, eu ia atrás. Até quando você comentou, né, que você conheceu esse e-mail, você comentou que, amor, vou sair do serviço. Eu falei, calma, amor, calma, não é bem assim, eu entendo, eu acredito em você, mas primeiro, pelo menos, faça sua primeira venda, né? E aí você foi lá e fez sua primeira venda, eu falei, não, agora tudo bem, pode sair, eu apoio, né? Mas mostrou o resultado e a partir daquele momento eu apoiei, né? Então o resultado fala mais que qualquer, né, qualquer coisa, né? Então, lógico, né? É bom de ter apoio, mas a gente não pode depender disso, né? E acredito que você pode usar isso como mais força ainda, né? Pô, a pessoa não acredita em mim, ela acha que aquilo ali não é real. Vou bater, vou mostrar que é possível e eu vou fazer sim, né? Acho que é isso. Eita, que soltou o verbo. Mas é que a gente fala assim, né? A gente traz isso à tona porque às vezes a gente acha normal, assim. Ele fala de marketing, eu falo de marketing, a gente se entende e a gente assiste podcast junto o tempo todo. Mas infelizmente tem gente que não vive essa realidade, né? E às vezes as pessoas olham, mas para vocês é fácil, vocês dois fazem isso. Mas não é que nem ele falou, você tem que mostrar resultado. Val, mas eu ainda não fiz a primeira venda. Quando a gente entra nesse mercado digital, não é só sobre dinheiro, porque quando a gente começa a mudar nossa mentalidade, a gente vai mudando várias coisas. Então, assim, é uma mudança que as pessoas ao teu redor, elas já começam a sentir antes mesmo de você fazer venda. Então, assim, a gente precisa estar aberto para isso, para ter essa transformação, né? E o dinheiro, ele é uma consequência, porque as vendas, no final das contas, quando cai venda, nossa, a gente fica muito feliz e tudo mais. Mas aí a gente olha e pensa, caramba, quanta coisa que eu aprendi. Olha como o meu cérebro está funcionando rápido. Olha como eu consigo encontrar produtos. Olha, eu sei mexer nessas páginas que antes eu não sabia. Então, assim, a gente olha, a gente fica orgulhoso porque é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, assim, para chegar nos resultados, a gente vai precisar trabalhar isso. E muitas vezes tem que trabalhar a mentalidade, né? Hoje em dia, a gente bate muito, né, nessa tecla de mentalidade, de desenvolvimento, porque o mercado ele se sofisticou. Então, assim, você pode começar como renda extra, mas você vai precisar se desenvolver, porque senão você vai ficar no raso e você não vai ter resultados sólidos. Então, você precisa estar se desenvolvendo o tempo todo. Então, por isso que a gente vai em imersão, a gente assiste aula ao vivo. Então, às vezes, a gente vai dormir 1 da manhã assistindo aula, a gente assiste vídeo, e não só assistir, a aplicação faz toda a diferença. E o Nicolas, eu sou prova porque eu vejo.
ele assiste e ele aplica, ele assiste e ele aplica. E eu já vi ele assistindo a mesma aula, por exemplo, de criar Excel inúmeras vezes, inúmeras. Então muitas vezes as pessoas acham, né, que é só assistir uma vez, não entendi, isso aqui não é para mim. Não é, né? Quando a gente começa, se fosse fazer uma faculdade, ia dar o sangue ali para se sair bem na prova. Então assim, o aplicar ele é super importante, né, Nicolas? E você acha assim que essa parte assim de você já ir estudando e aplicando fez toda a diferença aí no seu começo, né? Que você agora, ele já não tá mais tão no começo agora, né? Embora sejam apenas 5, 6 meses que ele esteja fazendo vendas, uma coisa que parecia tão difícil no início para ele, lá no início, agora ele já faz mais rápido, né? Então as pré-sales, por exemplo. Você percebe assim que essa aplicação tua diária, por mais que foi ali às vezes meia hora, 20 minutos por dia, isso fez a diferença para você? Como que você olha assim para a tua operação hoje, que você vê, lá no início não sabia fazer, sei lá, não sabia o que era pixel, não sabia cadastrar o pixel. E hoje, como que você analisa isso? Você olhando o Nicolas de 5 meses atrás e o de agora, assim. Conta pro pessoal um pouquinho como que é essa tua visão e como que foi essa experiência, né, de aplicar, né, na prática. E existe vários, né, métodos hoje em dia de você conseguir ter o resultado, né? Só que nenhum método em si ele dá o resultado. O que vai dar o resultado é você aplicar esse método e continuar aplicando, né? Não é vou fazer isso aqui para ver se vai dar certo. Não, eu vou fazer até dar certo, né? Que nem as aulas ali que eu acompanho ali, cara, até hoje faz desde fevereiro, né, que eu tô aplicando, desde junho que comecei a aplicar mais, mas até hoje, quando eu vou fazer minha campanha, eu vejo a aula de subir campanha. Até hoje, quando eu vou fazer minha pré-sell, eu tenho que ver o passo a passo ali de como fazer a pré-sell. Então eu vou olhando a aula, vou aplicando, vou olhando a aula, vou aplicando, né? Então é o primordial, você fazer ali o que tem que ser feito, né? Então você ir aplicando aos poucos, o resultado vem. Então é isso, né? É o essencial ali, né? Você acompanhar as aulas e ir aplicando, né? E eu comentei antes, né, galera? São os micros resultados, né? Pô, é que ainda mais hoje em dia, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia você tem, vamos supor, uma inteligência artificial que te dá todo auxílio, né? Que nem a gente trabalha com outros países, né? Tem um país que eu vendo muito ultimamente que é o Egito. Egito, eles usam o idioma árabe. Então, assim, como é que eu vou fazer uma campanha árabe se eu não tenho nenhum conhecimento do árabe, né? Eu vou lá no chat GPT, coloco um anúncio em português, chat, traduza para o Egito de acordo com a cultura local, ele vai ter a tradução para mim, eu só vou copiar e só vou colar lá no Google Ads. Então, tá, hoje em dia tá muito mais fácil, né, ter um método, então é só seguir o passo a passo, né? Mas nada vem sem aplicar. Se eu só ficasse vendo as aulas ali de como fazer e não fizesse, o resultado não existiria. Mas eu estou aplicando, estou fazendo e o resultado tá acontecendo. E agora é ajustar parafuso, né? É melhorar ainda mais a minha operação, é escalar produto, é isso. Muito importante, porque muita gente tem aquela que a gente chama, né, de a obesidade de informação, né? Que é muito conteúdo, sempre tá atrás do próximo curso que vai dar a fórmula mágica, o próximo curso vai ser melhor, o próximo curso tem uma estratégia extraordinária. Eu acredito assim que existem muitos mentores hoje no mercado e cada um ele tem ali a sua estratégia. Que no caso cada um refina a sua estratégia, né? Tem alguns que trabalham com alta busca, baixa busca, trabalham com produtos mais concorridos, outros menos concorridos. Então, assim, a essência do negócio ela vai ser a mesma em todos os métodos, independente do método que você fazer. Se você quiser vender no Instagram, se você quiser vender sem aparecer, aparecendo, vendendo no Google, que é totalmente sem aparecer. A base de todo método é você aplicar o mínimo possível. Então, assim, tem pessoas que às vezes não querem aplicar o mínimo. Então, assim, fica impossível ter resultado assim. Então, assim, muita gente às vezes, mas o mercado não é pra mim, não sei o quê. É que às vezes a pessoa não quer fazer a renúncia de ter que assistir várias aulas. O Nicolas, ele assiste várias vezes a aula, várias vezes mesmo. O que faz a diferença. Então, vai chegar uma hora que ele vai ter tanto tempo de tela que ele não vai precisar mais assistir tudo. Mas, se você ainda não sente segurança em fazer totalmente sozinho, você precisa da aula, você precisa do apoio ali, porque senão o resultado não vem. E eu vejo muito isso, né? Que o Nicolas ele tá tendo os resultados, não é porque a gente é um casal e ele tá aqui falando, não é porque eu mandei ele falar, não mandei, não, né, Nicolas?
mas ele faz o que tem que ser feito e ele tá tendo os resultados dele ali. Então, os países que ele vende, é ele que escolhe, e isso é muito bacana. Você já vendeu aí para mais de 6 países? Nessa média. Quantos países você já vendeu aí? Conta pro pessoal. Vamos recapitular aqui. Primeiro país foi Eslováquia. Já fiz venda para o Egito. Já fiz venda para o Uzbequistão. Já fiz venda para a Turquia, para a Romênia e para a Hungria. Pra Hungria. E o Brasil, que você fez spam lá no E eu, que eu fiz spam, mas foi. É, mas. Foi agora, não fui eu que ensinei. Não, mas é isso aí, galera. Que nem assim, ó. Existem vários métodos, né? Você tem que escolher o método. No caso, o meu método é o método da Valdirene. Eu sigo passo a passo ali e o meu resultado está sendo proveniente desse método que ela disponibiliza. E eu sigo passo a passo, aplico e faço. Então, assim, ó. Existem outros mentores, existem outras mentorias, existem outras formas de você ter resultado. Só que não existe poção mágica, não existe produto mágico sem curso, sem aula para estudar, para aplicar. Você vai ter que olhar a aula e vai ter que aplicar. E não é aplicar uma, duas vezes para ver se deu certo, é aplicar dezenas de vezes. Desculpa. É aplicar dezenas de vezes até você ter o resultado. Para quem não está entendendo que método que é esse, o que a gente faz? A gente hoje vende com o Google Ads para diversos países, pelo mundo todo. Então a gente faz a nossa campanha, o nosso anúncio, a gente não aparece para falar com os clientes, a gente faz o anúncio e ele aparece o patrocinado lá no Google. Então a pessoa lá no Egito, né, como o Nicolas falou, que ele faz campanha para o Egito, lá no Egito a pessoa vai pesquisar pelo nome do produto, a gente faz a estratégia fundo de funil, e a pessoa ela vai ver o anúncio do Nicolas, porque ele segmentou a campanha dele para o Egito, com as palavras-chave e tudo mais, com os títulos, tudo em árabe, e a pessoa lá no Egito vai clicar no anúncio, vai deixar os dados dela, e aí a gente trabalha com oferta code, que é cash on delivery. Ou seja, a pessoa clica no nosso anúncio e ela deixa o nome e o telefone. E aí o call center da plataforma entra em contato para finalizar a venda. No momento que a pessoa confirma o endereço, a gente ganha comissão. E nessas plataformas que são code, que é nesse formato de call center, não existe reembolso. Então, quando a pessoa confirma que quer comprar, sim, pode trazer aqui, pode mandar, né, o entregador, a gente já recebe a nossa comissão. Então, se a pessoa chegar lá e desistir da compra, a gente não sofre nenhum reembolso. Por isso que é muito bom trabalhar com essas plataformas, porque tem baixo custo, né, os cliques. Os cliques nesses países são bem baixinhos, tem de centavos, às vezes paga 60 centavos, 80 centavos, aí depois tem os cliques de R$ 1, 2, depende da concorrência do produto. Mas assim, é uma forma de quem não conhece nada do mercado entrar para vender e ter suas primeiras vendas com um custo mais baixo, porque eu sempre defendo a ideia de que é melhor a gente errar pagando menos do que errar gastando muito. E muitas vezes as pessoas que querem começar a fazer uma renda extra, querem sair da situação que estão, é por questão financeira. Então, assim, às vezes, mas eu não tenho dinheiro para investir agora, não tem problema. Você pode começar investindo R$ 60, né? Tem inclusive módulo no meu treinamento que ensina como você vender com R$ 60 no Google Ads. Dá para você fazer isso. Eu já fiz venda aí, investindo R$ 30 e tendo resultado. Então, assim, não esqueça de entrar no grupo VIP, porque do dia 10 de novembro a gente vai ter a nossa Black Friday. Então, você vai ter uma oferta super especial, um desconto exclusivo para você fazer parte aí do treinamento. Também tem o nosso grupo de suporte no Telegram, então a gente pode te ajudar lá no Telegram também, que é o que o Nicolas vem aplicando e outros alunos também já vêm aplicando. Lá no meu Instagram tem mais detalhes. Tem os alunos lá no meu Instagram, você pode estar conferindo nos destaques para você ver se faz sentido para você. E Nicolas, e agora para finalizar aí, porque tá uma ventania aqui, gente, a gente lutou pra fazer esse vídeo. Para finalizar aí, qual o conselho aí que você deixa pro pessoal que está nos assistindo? Eu sei que tem um pessoal aí que tem um carinho enorme pela gente, se inspira muito na gente, por isso que a gente tenta trazer esses conteúdos aqui para vocês, para transbordar na vida de vocês também. Nicolas, o que você diria aí pro pessoal, né, que você agora tá aqui fazendo essa entrevista com seus primeiros dólares, né, na conta, mas em breve a gente vai trazer aí novas entrevistas com o Nicolas faturando alto e já fora da CLT, já grave isso que vai ficar gravado, né? O Nicolas ainda vai tá dando aí o testemunho dele de grandes coisas que vai estar acontecendo, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir. Ele vai voar porque ele é dedicado, ele tem paciência, ele entende o processo, eu vejo a dedicação dele ali, eu tenho certeza que ele vai voar. Deixa aí um conselho final, pessoal. O que você diria pro pessoal que está nos assistindo, só para arrematar aí? Acho que o conselho que eu dou é aproveite o processo, né? Comemore cada
cada conquista que você tem, né? Não espere viver do digital para ser feliz, que nem a Valdirene, né? Então, aproveita o processo. Você não precisa viver exclusivamente do digital para você ser feliz, né? Então você tem que aproveitar o processo, né? Que nem eu tenho meu trabalho, eu sou CLT ainda, mas eu tô ali conquistando meus resultados, tô, né? Então acreditar desde o começo, né? Ficar feliz desde eu não sei se você vai lembrar, mas quando eu tive minhas primeiras impressões, nas minhas primeiras campanhas, amor, minhas primeiras impressões, entendeu? Eu não tava triste que eu não tinha vendido. Eu tava feliz que eu tava tendo impressão, que alguém tava vendo meus anúncios. Eu tava feliz. Quando alguém clicou no meu anúncio, amor, nossa, meus primeiros cliques, eu já fiquei feliz. Amor, sabe? E vai chegando cada vez mais próximo, né? Que nem eu lembro que no meu começo, né? Um dos meus maiores desejos era ter venda, né? Tipo, eu queria vender, não tava nem preocupado em vender com lucro, né? Eu queria que aparecesse a notificação ali para mim, né? Então, pô, a conquista ali, né, eu tive clique, a venda saiu, pô, legal, conquista. A venda tava negativa? Tava, mas aconteceu, né? Então, pô, agora eu vou ajustar isso aqui. Realmente é possível, eu consigo fazer venda. Então, agora eu vou ajustar isso aqui para mim ter lucro, né? Vou apertar parafuso, vou ver o que eu tô fazendo de errado, vou ver o que eu posso fazer para trabalhar, né, da forma certa para trabalhar com ROI. Então, o conselho principal que eu dou é confia no processo, né? Fica feliz ali com o mínimo de conquista que você tem ali e vai trabalhando que o resultado vai acontecendo. Acredita em você, acredita no processo, né? Aproveita esse processo e trabalha nisso, que eu acho que é isso. É isso aí, galera. Pensem assim, que em 6 meses a vida de vocês pode mudar, assim, já demais. Pode ser que você ainda não esteja no resultado que você almeja, mas você vai ter percebido que em 6 meses, se você focar e dedicar, a sua vida ela muda, assim, muito rápido. Há um ano atrás eu estava na CLT essas horas. Em outubro eu ainda trabalhava de recepcionista no hospital veterinário. E hoje em dia, sim, tá vivendo tudo que eu tô vivendo é surreal. E eu vejo o Nicolas já também, nesse caminho, eu já consigo ver isso. E você tem que seguir aí confiando, fé em Deus, fazendo o que tem que ser feito. Você não vai ter o momento perfeito, né, Nicolas? Não vai ter a estação perfeita. Ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver dinheiro. Eu só vou fazer isso quando eu tiver numa nova casa. Eu só vou fazer isso quando meu filho tiver maior. Não, você tem que fazer agora. Você tem que aproveitar o hype que tá o digital agora. Ir pra cima, aproveitar a Black Friday, se inscrever no meu treinamento e vai ser sucesso. Nicolas, muito obrigada, parceiro. Foi uma honra estar aqui com você. Sucesso, meu parça. E é isso. Se inscreva no canal. Isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.